Olá, tudo bem? Você tem vontade de conhecer Portugal? É claro! Então este vídeo foi feito para você. Assista-o e veja 30 curiosidades sobre este belíssimo país logo após a nossa vinheta. Primeira curiosidade: Portugal é um dos mais antigos países da Europa. Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, declarou independência em 1139, após vencer a decisiva Batalha de Urique. No entanto, apenas com o Tratado de Zamora, assinado em 5 de outubro de 1143, foi reconhecido como rei por Afonso VII de Castela e Leão. E com isso, Portugal tornou-se oficialmente independente. Em 1179, o Papa Alexandre III reconhece a independência de Portugal na famosa bula papal Manifestis Probatum. Segunda curiosidade: as fronteiras de Portugal têm quase 800 anos. A quando independência, o território português era bastante menor que o atual, mas no Tratado de Alcanices, assinado em 1297, ficam definidas as fronteiras de Portugal. Assim, apenas com algumas pequenas exceções, como a questão de Olivença, as fronteiras de Portugal são das mais antigas da Europa. Terceira curiosidade: Lisboa é uma das mais antigas cidades da Europa. Lisboa é mais antiga do que Roma, muito mais antiga, cerca de 4 séculos. Fundada pelos fenícios por volta de 1200 a.C., Lisboa é mais antiga do que quase todas as capitais europeias. Apenas Atenas foi fundada antes de Lisboa. Obviamente, Lisboa é muito mais do que apenas uma cidade antiga. É o centro de todo o mundo português e um dos principais destinos turísticos em Portugal e na Europa. Quarta curiosidade: Portugal já teve uma rainha coroada depois de morta. O romance de Pedro e Inês é uma das mais famosas histórias de Portugal. Inês de Castro foi assassinada a mando do rei, que não aceitava o relacionamento desta com Pedro. Quando foi coroado rei, Dom Pedro I mandou exumar o corpo de Inês de Castro, coroando-a como rainha de Portugal, mesmo depois de morta. No entanto, toda a história é bastante interessante e muito complexa. Nós a contaremos em um outro vídeo. Quinta curiosidade: Portugal dividiu o mundo com Castela. Em 1494, Portugal e Castela, a Espanha ainda não existia, assinaram o Tratado de Tordesilhas, dividindo e reclamando para si metade do mundo. Portugal ficaria com as terras que viriam a ser o Brasil, África e parte da Ásia, e Castela com o resto. O objetivo deste tratado era sobretudo evitar conflitos futuros, mas demonstra as enormes ambições e poder dos dois reinos ibéricos nos séculos XV e XVI. Sexta curiosidade: o Império Português foi o primeiro império global da história. O Império Colonial Português é considerado o mais antigo dos impérios coloniais europeus, cobrindo quase 6 séculos, desde 1415, quando conquistou Ceuta, até 1999, quando entregou Macau à China. É assim também um dos mais longos. Durante este período, o Império espalhou-se por territórios que correspondem atualmente a 53 países diferentes. Curiosamente, durante toda a sua história, nunca Portugal se autodenominou um império. Sétima curiosidade: Portugal tem a mais antiga aliança do mundo. A aliança entre Portugal e Inglaterra é a mais antiga no mundo e dura desde 1373, quando foi assinado o Tratado Luso-Inglês e reforçada com a assinatura do Trabalho de Windsor em 1386. Por incrível que possa parecer, esta aliança foi invocada várias vezes ainda durante o século XX. Ambos os países entraram em guerras para defender o outro e seus interesses
interesses mútuos. A Inglaterra entrou nas guerras peninsulares para defender Portugal, mesmo após a fuga do nosso rei para o Brasil, e Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial do lado inglês. Durante a Segunda Guerra, Portugal manteve-se oficialmente neutro, a pedido da Inglaterra. Oitava curiosidade. Em 1755, um terremoto destruiu quase por completo Lisboa. No dia 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, um terremoto de magnitude 9.0, seguido de um tsunami e de inúmeros incêndios devido à queda das velas que iluminavam as igrejas, nesse dia, destruiu a cidade de Lisboa. É um dos acontecimentos mais marcantes da cidade de Lisboa, pois causou a morte de cerca de 100 mil habitantes e a destruição de 85% dos edifícios. Nona curiosidade. Portugal teve um papel fundamental no comércio de escravos para as Américas. Nem todas as curiosidades aqui presentes são positivas nem razões de orgulho, e o papel de Portugal no chamado comércio triangular do Atlântico é um deles. Neste infame comércio, Portugal transportou milhões de escravos de África para as Américas. Notar que Portugal não estava sozinho neste negócio, pois era efetuado também pelas outras potências coloniais, como Espanha, Inglaterra, França e Países Baixos, que é a Holanda. Décima curiosidade. Apesar da nona curiosidade, Portugal também foi pioneiro na abolição da escravatura. Por iniciativa do Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal, Portugal deu os primeiros passos para a abolição da escravatura em 1761, mais de meio século antes das outras potências coloniais, como Espanha, França, Inglaterra e até dos Estados Unidos da América. Contudo, temos de esclarecer que este foi apenas o primeiro de muitos passos e era apenas para novos escravos chegados à metrópole. Apenas em 1854, por decreto, foram libertos todos os escravos que restavam, e em 1869, a abolição prática e completa da escravatura em todo o Império Português. 11ª curiosidade. A Reconquista é considerada a mais longa guerra a nível mundial. A Reconquista Ibérica, e não apenas portuguesa, é considerada a mais longa guerra da humanidade. Iniciada em 716 com a Batalha de Covadonga e terminada em 1492 com a queda de Granada, esta guerra durou quase 800 anos. A Reconquista Portuguesa foi bastante mais curta, mas ainda assim durou alguns séculos. 12ª curiosidade. Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Japão. Em 1543, os portugueses Antônio Mota, Francisco Zeimoto e Antônio Peixoto chegaram à ilha de Tanegashima, na ponta sul do arquipélago, e tornaram-se os primeiros europeus a atingir o Japão. Foram os portugueses que introduziram no Japão as armas de fogo e muitos conhecimentos nas mais diferentes áreas: medicina, matemática, astronomia e, claro, navegação. Em 1587, dá-se uma reviravolta na diplomacia, sendo os jesuítas expulsos do Japão, terminando a enorme relação comercial e intercâmbio cultural que se estava a criar. Isto levou o Japão a fechar-se completamente em 1635, durante quase 250 anos. 13ª curiosidade. Foram os portugueses a descobrir a Austrália. Apesar de não ser uma teoria aceita universalmente, existem bastante evidências de que os portugueses chegaram na Austrália bem antes dos ingleses e holandeses. A frota de Cristóvão de Mendonça teria chegado à Austrália em 1522, tendo inclusive explorado uma boa parte da costa este. Existe também a tese que Gomes de Sequeira, em 1925, teria atingido aquilo que hoje é a Península de York. 14ª curiosidade. O português é uma das línguas mais faladas no mundo. Portugal é um país bem pequeno e com apenas 10 milhões de habitantes,
mas o português é a sexta língua mais falada do mundo, com 220 a 240 milhões de falantes nativos. É a língua oficial em 9 países e em 5 continentes. Além de ser uma língua muito falada, é também uma língua em crescimento, sobretudo na internet. Grande parte deste sucesso deve-se, obviamente, devido ao Brasil, o maior país de língua portuguesa. 15ª curiosidade: Portugal foi pioneiro na abolição da pena de morte. Uma das mais importantes curiosidades desta lista é o fato de Portugal ter sido dos pioneiros na abolição da pena capital para crimes civis. O primeiro passo para a abolição da pena de morte foi dado em 1846, sendo que em 1852 foi abolida para crimes políticos, em 1867 para crimes civis e em 1911 foi abolida totalmente. É bom notar que também é dos poucos países da União Europeia que aboliu a prisão perpétua. 16ª curiosidade: a Universidade de Coimbra é uma das mais antigas da Europa. Fundada em 1290 em Lisboa e transferida definitivamente para Coimbra em 1537, a Universidade de Coimbra é uma das mais antigas da Europa e do mundo. A sua importância foi reconhecida pela Unesco em 2013 ao ser declarada Patrimônio Universal. Além disso, o Paço das Escolas e, em particular, a Biblioteca Joanina são de uma beleza extraordinária. 17ª curiosidade: os portugueses são fatalistas. Uma das mais curiosas características culturais do povo português é a sua atração pelo fatalismo, e nada reflete melhor isso que a mais tradicional das músicas portuguesas, o fado. Este estilo de música é caracterizado por tons e letras tristes e pesarosas, muitas vezes relacionadas com o mar, a pobreza e um certo sentimento de resignação e melancolia. O fado foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 2011. 18ª curiosidade: um dos países mais pacíficos do mundo. De acordo com a Global Peace Index da Organização Internacional Vision of Humanity, Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo, apenas atrás da Islândia e da Nova Zelândia. Esses são dados de 2020. Este índice mede 22 indicadores quantitativos e qualitativos de forma a medir a segurança interna e externa do país. Estes indicadores incluem criminalidade, existência de guerras, população prisional, estabilidade política, entre outros. 19ª curiosidade: tempura tem origem portuguesa. Quando os portugueses chegaram ao Japão, levaram consigo um prato muito tradicional, os famosos peixinhos da horta. Os japoneses adotaram-no, melhoraram-no e transformaram-no em tempura, um prato agora famoso mundialmente. 20ª curiosidade: portugueses introduziram chilles e tomate na Índia e Tailândia. Apesar de a comida portuguesa praticamente não usar picante, foram os portugueses que introduziram os chilles e o tomate em duas das mais picantes cozinhas do mundo, a indiana e a tailandesa. É quase impensável imaginar estas cozinhas sem os seus famosos pratos picantes. Curiosamente também, o famoso vindaloo tem origem na muito portuguesa vinha d'alho. 21ª curiosidade: portugueses adoram bacalhau. Portugal é um dos maiores consumidores de bacalhau do mundo. Come-se bacalhau cozido, assado, grelhado e até cru. É o fiel amigo, porque está sempre presente. Disse até que existem 365 receitas de bacalhau, uma para cada dia do ano. Desde a sua introdução pelos vikings até as campanhas do bacalhau do Estado Novo, a história do bacalhau em Portugal é longa e extremamente interessante. 22ª curiosidade: Portugal é o terceiro maior consumidor de peixe do mundo.
Com um consumo médio de 61,5 kg de peixe por habitante, Portugal apenas fica atrás da Coreia do Sul e da Noruega. É assim o maior consumidor da União Europeia e um dos maiores do mundo. O bacalhau é uma importante parte deste consumo, mas também a sardinha, o atum e todos os peixes da nossa costa contribuem para este elevadíssimo consumo de peixe. 23ª curiosidade. Foi uma portuguesa que introduziu a moda do chá na Inglaterra. Catarina de Bragança, princesa de Portugal e depois rainha da Inglaterra, levou o hábito de consumir chá da corte portuguesa para a inglesa. Notem que ela não introduziu o chá em Inglaterra, mas tornou uma moda e posteriormente um hábito, um dos hábitos mais famosos do país. Aparentemente foi também uma das grandes responsáveis pelos ingleses usarem garfos para comer. 24ª curiosidade. A região demarcada do vinho do Porto é uma das mais antigas do mundo. O vinho do Porto é um dos mais famosos vinhos portugueses, mas também uma das exportações mais antigas do país. Desde os tempos do Tratado de Methuen, em 1703, que Portugal exporta vinho do Porto em elevadas quantidades, primeiro para a Inglaterra, depois para o resto do mundo. A zona onde este vinho é produzido está demarcada desde 1756 por iniciativa do Marquês de Pombal, e apenas nos belíssimos socalcos do Vale do Douro pode ser produzido o vinho do Porto. 25ª curiosidade. Metade da cortiça mundial é produzida em Portugal. Portugal tem as maiores florestas de sobreiros do mundo, os montados, e a cortiça destes é protegida por lei. De fato, o sobreiro é até a árvore nacional de Portugal. Nos últimos anos, a cortiça tem se tornado cada vez mais popular e com utilizações mais diversas. Este material suave, esponjoso, pode ser usado em quase tudo, desde as habituais rolhas de garrafa até tapetes de yoga. 26ª curiosidade. A maior onda do mundo foi surfada em Nazaré. Em outubro de 2011, Garrett McNamara apanhou a maior onda jamais surfada na Praia do Norte, na Nazaré. Esta onda teria mais de 30 metros de altura, mas, entretanto, este recorde já foi batido, também na Nazaré, por diversos surfistas. De qualquer forma, Portugal e a Nazaré, em específico, tornou-se numa meca para surfistas de ondas gigantes. 27ª curiosidade. Um português salvou milhares de judeus na Segunda Grande Guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Aristides Sousa Mendes, cônsul português em Bordeaux, emitiu milhares de vistos a judeus que procuravam fugir da perseguição nazi, desafiando instruções diretas do governo português para não o fazer e arriscando a sua carreira e vida. Estima-se que Aristides Sousa Mendes salvou milhares de vidas. 28ª curiosidade. A livraria mais antiga do mundo fica em Lisboa. A Livraria Bertrand foi fundada em 1732, no entanto foi completamente destruída pelo terremoto de 1755. Em 1773 foi reconstruída na zona do Chiado, sendo considerada a mais antiga do mundo ainda em funcionamento. A Bertrand tem hoje dezenas de lojas no país, mas foi a original que recebeu alguns dos maiores vultos da literatura portuguesa, como essa de Queiroz, Alexandre Herculano, Aquilino Ribeiro, Fernando Namora, Urbano Tavares Rodrigues e José Cardoso Pires. 29ª curiosidade. Portugal é 95% água. Como já referimos algumas vezes, Portugal é um país bastante pequeno, sendo apenas o 110º com uma área de apenas 92.212 km², se contarmos apenas com a área terrestre. No entanto, uma das curiosas características do território português é a sua enorme zona econômica exclusiva, com 1.720.560 km². A área marítima é quase 19 vezes maior que a área terrestre, tornando Portugal o 20º país do mundo e o 3º maior da Europa. 30ª curiosidade. Futebol é o desporto nacional.
Futebol faz parte da cultura e unidade portuguesa, pois os portugueses adoram futebol e são bastante bons nisso. Portugal foi o campeão da Europa em 2016 e tanto o SL Benfica como o FC Porto já foram 2 vezes campeões europeus de clubes. Alguns dos melhores jogadores atuais e da história são portugueses, como Cristiano Ronaldo, Luís Figo e, claro, Eusébio. Então, você gostou deste vídeo? Se gostou, deixa aí abaixo no espaço destinado aos comentários se você quer que eu faça mais vídeos como esse, inclusive filmando aqui em Lisboa, filmando em algumas cidades aqui em Portugal, te falando mais sobre a história, a cultura, coisas que você não pode fazer aqui em Portugal, coisas que você deve fazer aqui em Portugal, aqui em Lisboa, coisas desse tipo. Se quiser, deixe aí, como eu disse, um comentário e, claro, nós com muito prazer faremos para você. No mais, eu quero agradecer a você por ter compartilhado este vídeo, por ter dado like, por ter feito a sua inscrição. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.